Então nós vamos começar exatamente por aí. Porque eu tenho muita tese para fazer sobre essa tabela, especialmente em relação aos jogos da noite. Resultado que te ajudou já, né? O Atlético Goianiense ganhou o jogo. Tu tá não vai fora precisar, do risco. não vai precisar entregar. Já é uma vitória para ti nessa noite. César, até o final do ano tu vai aprender o seguinte: o Inter não entrega, o Inter é ruim mesmo. O Internacional é muito ruim, o Inter 2021. Mas vamos lá. Primeiro deixa eu dizer para todo mundo que está assistindo, dar boa noite para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez, nesse canal que já é um sucesso em tão pouco tempo, todo mundo assistindo. Todos os nossos vídeos até agora aqui com mais de 40 mil visualizações. Muito obrigado a todo mundo. César Cidade Dias e eu ficamos muito felizes e é por isso que nós estamos nesta sexta-feira à noite com todos vocês para nós tratarmos da dupla Grenal. Obviamente, nós vamos começar falando da tabela de classificação, da situação do Grêmio, porque tem vários jogos nessa noite e eu tenho algumas teses para fazer. Então, para vocês que estão chegando agora, o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 1-0. Esse era o jogo mais importante relacionado às coisas do Grêmio. E tem várias análises que nós podemos fazer sobre esse jogo. No outro jogo da noite que não interessava a ninguém, nem aos times que estavam jogando, o Sport Recife empatou com o Flamengo em 1-1. Outro jogo que terminou há pouco. E esse resultado é muito importante para a gente analisar também. O Atlético Goianiense venceu a Chapecoense por 1-0 no apagar das luzes. Estava 0-0 bem no finalzinho do jogo. Bem no finalzinho. E agora aqui está no intervalo do jogo Fortaleza e Juventude. Abri aqui a minha tabela de classificação, César, e eu vou fazer a minha primeira consideração. Tá, primeiro com os fatos, né? 46 pontos, o time está livre matematicamente do rebaixamento, com 46 pontos. Então, assim, hoje foi a 47 pontos o Atlético Goianiense. Adeus, Atlético Goianiense está livre do risco de rebaixamento. O Atlético Paranaense com a vitória foi a 45 pontos. Ou seja, o Atlético Paranaense tem 2 jogos para fazer 1 ponto. Tá? O São Paulo ficou no meio do caminho, perdendo ontem, tem 45 pontos, também é exemplo do Atlético Paranaense, mas também tem 2 jogos para fazer 1 ponto. Eu estou dizendo 1 ponto para a questão matemática. Talvez o 45 salve. O Juventude está jogando agora, se mantiver o empate, está indo a 44, e o Cuiabá ficou com 43. César, existem 2 pontos, e aí eu quero te chamar para a gente começar a conversar. Existem 2 pontos aí para a gente analisar. E tem um ponto que eu acho que está sendo pouco tratado. Eu acho, César, que existe a possibilidade de os times que estão fora da zona do rebaixamento chegarem a 46 pontos e ficarem fora do alcance do Grêmio, mesmo que o Grêmio vença as 2 partidas. Aliás, vou te dizer mais. O único time, eu tenho convicção que quase todos que estão ali vão a 46. Só tem um que eu tenho dúvida. Só um, que é o Cuiabá. Qual? Que é o Cuiabá. Que seria o suficiente, o Grêmio não precisa que todos não cheguem aos 46. Se só um de fora não chegar aos 46 e o Grêmio vencer as 2, o Grêmio passa. Então, o Cuiabá ficou com 43, e aí eu vou te dar razão, porque lá atrás, e eu não acreditava nisso, tu disse que o Cuiabá entraria nessa briga. Mas eu também tenho uma questão matemática para colocar aqui, em relação ao Grêmio. Com a vitória do Atlético Paranaense, o Grêmio, se perder para o Corinthians no domingo, está matematicamente rebaixado. César, faça as tuas primeiras considerações em relação à tabela. Primeiro, a gente está há muito tempo, né, Baldasso, discutindo a tabela, né? A gente vem discutindo a tabela de um modo geral há bastante tempo. A gente tem muito controle sobre tudo que está acontecendo, tá? Curiosamente, os times que estão brigando, e por isso a minha brincadeira ali no início com relação ao Atlético Goianiense, os times que estão brigando foram exatamente as minhas críticas à postura do Internacional nos 3 jogos. O São Paulo, o Juventude e o Cuiabá. Curiosamente, os 3. Foi exatamente a forma como eu li lá no fato. Não agora. Agora é uma barbada. Todo mundo diz agora. Eu disse lá. Tu vai lembrar disso. Quando eu disse os 3 vão brigar. E por que eu coloco o São Paulo nessa briga? E esse resultado do Juventude aqui, eu tô com a TV ligada aqui nesse momento, 0-0 intervalo de jogo. Como é que foi o Juventude no primeiro tempo? Eu não vi o jogo. Primeiro que o estádio está recebendo um grande público e a expectativa do Fortaleza é vencer o jogo. O ambiente foi criado como uma decisão para garantir vaga na Libertadores. Que é interessante da gente avaliar, porque o Fortaleza joga outro campeonato, tá?
Fortaleza não joga nem o campeonato do Inter, tá? O Fortaleza hoje, se vencer hoje, vai a 55 e sai de perto do Inter no campeonato. Vê que loucura. Fortaleza, que é o próximo adversário do Cuiabá no Mato Grosso. Exatamente. E acho interessante essa avaliação, porque esse empate, e aí tu toca num ponto, Baldasso, que eu acho que pode ser ruim e pode ser bom pro Grêmio. Por que eu falo em ruim? Porque eu considero, sim, o Juventude ainda adversário. Por quê? Vamos imaginar que o Juventude perca esse jogo, tá? O Fortaleza vai jogar contra o Cuiabá. O Fortaleza ganhando hoje, o Fortaleza se aproxima muito da Libertadores. Muito. E o jogo do Cuiabá perde um pouco o interesse. Se o Fortaleza empatar hoje, o jogo do Cuiabá continua valendo. Continua valendo. E para o Grêmio, a essa altura, em razão da derrota do Cuiabá, não importa mais empate ou derrota do Cuiabá. Se o Fortaleza empatar lá, o Grêmio está vivo se vencer. É importante a gente salientar isso. E o Juventude, só para tu falou do Juventude entrar na briga. Os 2 últimos jogos de Juventude contra o São Paulo, em São Paulo, imagina a guerra desse jogo, se o Juventude empatar hoje, porque se o Juventude ganhar hoje, o Juventude tá fora. E o Juventude na última rodada pega o Corinthians em casa. Tá, mas por que eu quero, e eu falei isso nos donos hoje, tu vai te lembrar. Por que eu quero muito que o Juventude perca esse jogo? Agora eu até tô na dúvida em razão do jogo do Cuiabá, que eu acho que o Cuiabá começa a ser o adversário, tá? Mas o Juventude também é um time que tem dificuldade de ganhar os jogos. Por que eu tô colocando isso? Uma derrota do Juventude hoje, ele vai fazer o jogo São Paulo e Juventude não ser um jogo que o empate serve para os dois. Se o Juventude empatar hoje, um empate serve para os dois. Para São Paulo e para a Juventude. São Paulo iria a 46, o Juventude iria a 45. O Grêmio pode passar pelo número de vitórias, sim, mas aí o Jacone já não precisa da vitória do Juventude. O Jacone joga, no caso, o Juventude no Jacone na última rodada, por um empate contra o Corinthians. E a gente sabe muito bem que uma coisa é tu jogar pela vitória, precisando do resultado, com a pressão que isso determina, e a outra é jogar por um empate. Então, esse empate pode ser a grande diferença do Juventude, Baldasso. A grande diferença do Juventude pode ser esse empate. E aí ficaria um clube jogando só. Se o Juventude vencer esse jogo, que está em aberto, nós temos aí alguns minutos do segundo tempo, eu não consigo ver, mas é 1 minuto do segundo tempo, tá? O tempo eu não consigo, mas estou aqui, tá bem aberto aqui. 1 minuto do segundo tempo, nós vamos ter o Juventude vencendo, e aí é só o Cuiabá. Aí toda a força do Grêmio vai pro lado do Cuiabá. Só que se o Juventude vencer, o jogo do Cuiabá com Fortaleza vira caso de vida ou morte. Caso de vida ou morte. E o Cuiabá hoje perdeu expulso bem no fim do jogo o Cleison. O número 10 do Cuiabá, desculpa, o Juventude não. O Cuiabá perdeu o Cleison, número 10, que é o grande jogador do time do meio para frente. Então, o Cuiabá parece estar se complicando. Outra coisa, com a vitória do Atlético Paranaense, o Grêmio, se empatar no final de semana, não está morto matematicamente. Porque dependeria de 2 derrotas do Cuiabá e ele, Grêmio, ainda vencer a sua última partida. Mas matematicamente não está morto. O Grêmio com empate não morre no final de semana. Não morre no final de semana, mas a gente sabe que aí basta um empate, porque uma coisa é tu jogar, imagina o Cuiabá jogando 2 partidas para fazer 1 ponto, é diferente do que tu ter que sair para ganhar o jogo, esse é o ponto, e aí me parece que o Grêmio tem que aí é a grande questão, né, Baldasso, como acreditar que o Grêmio possa fazer vitória, entendeu? Essa, para mim, é a grande questão. Por que nós estamos vivendo isso? Ontem, não sei se tivesse a oportunidade de ver o Grêmio jogar. Foi soberano o jogo todo. E aí tu não consegue entender, Baldasso. Eu acho que foi o melhor jogo do Grêmio no Brasileiro. Talvez do ano. E aí, por que isso, Baldasso? Por que o Grêmio não consegue... ou não conseguiu, é melhor dizer assim, não conseguiu fazer um trabalho como que fez ontem. Por quê, cara? Porque o que acontece? O Grêmio ontem mostrou que tem potencial para fazer o que fez, né?
Mas, César, nós estamos discutindo desde que começou o campeonato. Se tu pegar o grupo de jogadores do Grêmio e comparar com o grupo de jogadores do Cuiabá, do Juventude, do Bahia, não tem graça. Então, alguma coisa muito errada aconteceu no caminho. Antes de tu continuar, César, tem muita gente aqui lembrando do Bahia, que a gente não citou. O Bahia, se venceu seus 2 jogos, o Bahia escapou do rebaixamento. Já venceu os 2 jogos. O Bahia tem um jogo que eu considero muito bom, né? Que é o jogo contra o Juventude em casa. Eu considero um jogo muito bom para o Bahia, né? No sentido... o Juventude não, o Fluminense em casa, que para mim é um jogo... Deixa eu pegar aqui, eu tô com a tabela abrindo aqui, que é o jogo que é no mesmo horário do jogo do Grêmio, né? Abre junto o jogo. Não, o Bahia pega o Fluminense em casa e esse jogo o Fortaleza fora. Não, desculpa, eu tô falando do jogo do Bahia com o Fluminense. Esse jogo é muito bom pro Bahia. O Fluminense é um dos times mais sem graça que eu vi. Apesar do Fluminense estar jogando ainda, né? O Fluminense está jogando. O Fluminense tem 3 pontos mais que o Inter. Mas é um time insosso. É um negócio constrangedor o Fluminense, dos times que eu vi. Esse jogo é domingo às 4 da tarde. Pois é, mas aí eu te pergunto, tá? Tu consegue ver rivalidade local entre Fortaleza e Bahia? Não. Nem eu. Não. Então tu... Acho que o Bahia tem chance. É que o Bahia, César... O Bahia pode ir a 46. Mas se eu pegar... Vamos pegar desempenho. O Bahia é um time que não conseguiu, tirando o jogo contra o Grêmio, o Bahia é um time que não conseguiu fixar uma recuperação de desempenho como o Juventude, por exemplo. Mas ele fez bons jogos, o Bahia. Tu mesmo relatou que ele melhorou com o Guto. Mas não conseguiu dar sequência, cara. E ontem o jogo do Bahia é um jogo mentiroso. O Bahia fez um baita jogo ontem. Aí tem um recorte ali de 5 minutos que os caras tomam 3 gols. Eu queria salientar, eu acho que essa é uma lembrança que me preocupa, tá? Essa lembrança me preocupa. Por um motivo muito simples, eu não acredito no Fluminense. Não acredito, tá? Para mim o Fluminense olha, dos jogos que eu vi do Fluminense, talvez o time mais sem graça do campeonato. Eu também acho. Por outro lado, times sem responsabilidade muitas vezes nesses jogos podem fazer, né? Se o Bahia, por exemplo, não conseguir fazer vitória contra o Fluminense, aí acabou o Bahia, né? Acaba o Bahia. Mas eu não acredito. Eu acho que o Bahia vai na frente do Grêmio na última rodada também.